Bolsistas de universidades federais ainda não receberam pagamento deste mês. Um decreto publicado em novembro pelo Ministério da Economia desautorizou o desembolso financeiro durante o mês de dezembro, deixando milhares de pessoas que precisam e que trabalham pelo benefício sem saber quando o dinheiro vai chegar. Mais de 200 mil bolsistas de universidades federais não receberam pagamento este mês. O valor repassado aos bolsistas deveria ser pago até o dia de hoje, mas foi adiado devido a cortes do Ministério da Educação. Foi o que informou a CAPES, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. A CAPES divulgou uma nota no dia 6 de dezembro, cobrando às autoridades a desobstrução dos recursos financeiros. O bloqueio vai impactar no não pagamento de mais de 200 mil bolsas, que engloba estudantes de mestrado, doutorado, pós-doutorado e integrantes de programas voltados à formação de professores da educação básica, além de gastos da própria entidade. Após 2 contingenciamentos orçamentários feitos pelo Ministério da Economia, a CAPES diz que tomou medidas internas de priorização para assegurar o pagamento integral de todas as bolsas e auxílios, de modo que nenhuma consequência dessas restrições viesse a ser suportada pelos alunos e pesquisadores vinculados à fundação. No entanto, o decreto publicado no último dia 30 zerou por completo a autorização para desembolsos financeiros durante o mês de dezembro. Os bloqueios também afetaram o ensino superior. Na segunda-feira, dia 5 de dezembro, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior publicou nota em que ressalta que os cortes deixam as universidades federais sem recursos e sem possibilidade de honrar os gastos das universidades, inclusive bolsas, conta de luz e água, coleta de lixo e pagamento dos funcionários terceirizados. O governo voltou a bloquear os recursos das universidades após o MEC ter liberado o uso da verba. Também em nota, o Ministério da Economia diz que a execução orçamentária e financeira neste fim de ano tem sido desafiadora e que bloqueios tiveram que ser realizados em outros ministérios e órgãos para cumprir o teto de gastos. O Ministério disse estar trabalhando em conjunto com os demais ministérios para resolver as questões relacionadas às despesas discricionárias. O grupo técnico do governo de transição que trata da educação falou a respeito da situação. Além disso, o que mais nos preocupa é a situação orçamentária e financeira do Ministério da Educação, especialmente em relação ao ano de 2022. Um bloqueio do orçamento do Ministério da Educação, da execução orçamentária, né, e um bloqueio de limites financeiros também. Então, tanto os limites orçamentários quanto os limites financeiros do Ministério estão bloqueados. O que implica isso? Implica, na realidade, uma situação onde nós podemos ter dificuldades, né, para pagamento de bolsas, todo tipo de bolsa, mas especialmente bolsas da CAPES. Envolve também o pagamento da folha da residência médica, né, que já foi inclusive colocado em algumas matérias, são 14 mil residentes. E essa folha só pode ser rodada se tiver limite financeiro. Então, toda aquela despesa de pagamento imediato, nós vamos ter dificuldade na execução. Durante a coletiva, também foi falado a respeito do que se esperar em 2023 da educação básica, da merenda escolar e do ensino superior. Pois é, muitos estudantes que precisam desse dinheiro não receberam até o momento. É um absurdo tudo isso, nós não sabemos se faltou planejamento ou se foi organização da pasta responsável por fazer esse reembolso. Afinal de contas, todos nós, quando precisamos aí acertar as contas no início do mês, estamos ali já com tudo separado, não é verdade? Para a conta de luz, água, internet. Se a gente não paga, é certo que um corte vai ser feito em qualquer um desses sistemas. Mas eu estou falando de você, de mim, nós que somos pessoas que estamos aí, né, tendo que arcar com os nossos compromissos, o governo também tem a sua responsabilidade. E exatamente sobre isso eu quero falar com a Sulamita França. Sula, uma boa noite para você. Olha, alunos que usam a bolsa, inclusive, para pagar aluguel, comida, pagar contas, muitos não moram na cidade onde nasceram para estudar. Eles estão passando, Sula, por este problema de falta de gestão e também responsabilidade. Uma boa noite para você.
Boa noite para você, Elias. Boa noite a todos que nos assistem. Exatamente, né, Elias? A gente viu o caso dos bolsistas, também tem os médicos, né, residentes, os estudantes aí de medicina que já estão fazendo residência, na verdade, que também não receberam, são 14 mil estudantes, 14 mil residentes. E aí, Elias, como você disse, é uma situação muito complicada, né? Na semana passada a gente já havia trazido também esse tema aqui no Diverso em Rede, que o governo federal havia feito o bloqueio de valores aí, 344 milhões de reais de universidades federais e institutos federais. E aí, 3 dias depois, eles voltaram atrás, liberaram esse valor. Mas, conforme a gente viu, as bolsas no momento estão suspensas. E como você disse, né, os bolsistas, Elias, eles não podem possuir um vínculo empregatício, eles não têm 13º salário, eles não têm férias. Além disso, ficar sem receber a bolsa, então, que ajuda nas despesas. Milhares de bolsistas moram em outras cidades, trabalham com pesquisa. Diversos reitores também, eles estão chateados, estão postando aí nas redes sociais que é lamentável essa situação, que a ciência brasileira depende em grande parte dos bolsistas de pós-graduação. E, Elias, um país do nosso porte, né, com uma população tão grande e com tantos recursos, por que tirar dinheiro exatamente desses pesquisadores, desses estudantes que estão numa pós-graduação, que estão buscando aí uma educação melhor para o nosso país? É realmente algo que a gente nem consegue entender. E olha, Sula, se estes cortes aconteceram, estão acontecendo porque com certeza não, né? A gente não sabe quais estão sendo os motivos necessários para que estes cortes sejam feitos exclusivamente para aqueles que mais precisam. Eu fico me questionando o seguinte: se gastou muito sabendo que não teria dinheiro para pagar, ou seja, todo gasto tem uma consequência. Não é possível que uma situação como essa aconteça, sabendo aí já há algum tempo que a imprensa tem noticiado. Nós mesmos aqui no Diverso em Rede cansamos de dizer da possibilidade de cortes na educação, cortes em áreas tão fundamentais, como temos visto aí durante toda a semana, na emissão de passaportes e em tantas outras áreas extraordinárias, importantes e que precisam sim de uma atenção do governo federal. A gente vai continuar acompanhando toda essa situação, Sula. Muito obrigado pelas informações.